Você sabia que o cancro do testículo é o cancro mais frequente no homem entre os 15 e os 45 anos? Fique comigo até ao fim deste vídeo para descobrir quais são os fatores de risco, quais são os sintomas, qual o tratamento e, mais importante, como detectar este cancro de forma precoce. Se é mulher, não se vá já embora, pois como mãe, esposa ou namorada, pode ter um papel importante no diagnóstico deste cancro. O meu nome é Nuno Grilo, sou médico urologista no Hospital Universitário de Lausanne, na Suíça, e hoje vou falar-lhe do cancro do testículo. O mês de novembro é o mês de promoção da saúde masculina e é também o mês em que os homens são convidados a deixar crescer o seu bigode para que este dê que falar e promova a discussão sobre os diversos temas da saúde do homem. A semana passada falei-lhe de tudo o que precisa de saber sobre o rastreio do cancro da próstata. Se não pôde assistir, clique no link aqui em cima ou então no link que lhe deixo aqui na descrição deste vídeo. Passemos então ao cancro do testículo. Este cancro é um cancro relativamente raro, atingindo 1 em cada 250 homens ao longo da sua vida. Porém, é o tumor sólido maligno mais frequente no homem jovem, atingindo os homens sobretudo entre os 15 e os 45 anos. Felizmente, o cancro do testículo tem uma elevada taxa de cura, mas para aumentar esta probabilidade é essencial que o diagnóstico se faça de forma precoce. Sem surpresas, o diagnóstico tardio piora o prognóstico e diminui a probabilidade de cura e aumenta o risco que a doença se espalhe por outras partes do corpo. O cancro do testículo é um cancro que pode evoluir rapidamente, mas a boa notícia é que este é fácil de diagnosticar numa fase precoce, visto que os testículos são facilmente acessíveis para um autoexame. É por isso imprescindível que a partir da adolescência os rapazes sejam educados a praticar o autoexame dos testículos regularmente e que sejam postos à vontade para falar deste género de problemas com os pais ou com o seu médico. Como sabe, a adolescência é uma idade crítica em que os rapazes tendem a fechar-se em si mesmos e este comportamento pode retardar o diagnóstico e assim tornar o tratamento mais complexo e piorar o prognóstico da doença. Como deve o homem praticar o autoexame testicular? É muito simples. Com uma mão deve afastar o pênis e com a outra deve então segurar o testículo entre o polegar e os outros dedos de forma suave e deslizar o testículo entre os dedos à procura de um nódulo ou de algo suspeito. Na parte de trás e superior do testículo é possível que sinta um pequeno cordão, o que é completamente normal. Este cordão é o epidídimo e corresponde à zona onde os espermatozoides amadurecem antes de serem expulsos pelos canais deferentes. Se palpa um nódulo ou observa algo suspeito como um aumento do tamanho do testículo ou da sua consistência, é recomendado que consulte o seu médico de família ou um urologista rapidamente. O médico vai então recolher a sua história, efetuar um exame clínico e, se julgar necessário, aprofundar as investigações com uma ecografia testicular e com uma colheita de sangue que permite dosear alguns marcadores tumorais que podem estar elevados em caso do cancro do testículo. Visto que o cancro do testículo é um cancro que se pode espalhar rapidamente para outras zonas do corpo, como os pulmões ou os gânglios linfáticos do abdômen, então realiza-se também um TAC torácico e abdominal. Após a realização destes exames, se se comprovar a suspeita de um cancro do testículo, vamos então proceder a uma orquiectomia radical. Uma cirurgia que consiste na remoção do testículo, do epidídimo e do cordão espermático através de uma incisão na zona inguinal. Durante esta cirurgia, se o doente assim o deseja, podemos substituir o testículo removido por uma prótese em silicone, o que permite, na maior parte dos casos, um resultado estético muito satisfatório. Quanto à função reprodutiva e sexual, estas permanecem, na maior parte dos casos, inalteradas após a cirurgia. Se o testículo restante for normal, este é suficiente para produzir a testosterona e os espermatozoides necessários. Porém, é sempre discutida com o doente a possibilidade de realizar uma congelação de esperma antes de proceder à cirurgia. Após a cirurgia, o testículo e o cordão espermático vão então para a análise e, segundo o grau de invasão do tumor e a presença ou ausência de metástases, pode ser necessário um tratamento complementar. Quando um tratamento complementar é necessário, este passa pela quimioterapia, uma vez que este tipo de tumores responde, na maior parte dos casos, bastante bem à quimioterapia. Um dos efeitos secundários da quimioterapia é uma alteração da produção de esperma que pode ser temporária ou definitiva, razão pela qual, mais uma vez, é discutido sistematicamente com o doente se quer ou não proceder a uma criopreservação de esperma antes de começar este tratamento. Caso haja a presença de metástases, ao contrário da maioria dos cancros, o cancro do testículo continua a ter uma cura em mais de 90% dos casos.
Para tal, contribui a quimioterapia ou por vezes são necessárias cirurgias para a remoção das metástases, quer seja ao nível do abdômen ou dos pulmões. Mais raramente, a radioterapia pode também ser utilizada. Gostaria agora de lhe falar dos fatores de risco do cancro do testículo. Na realidade, os fatores de risco conhecidos são muito poucos. A idade jovem é um deles. Sabe-se que mais de 50% dos tumores do testículo se desenvolve entre os 20 e os 30 anos. A ausência de descida dos testículos na bolsa escrotal, o que chamamos criptorquidia, é um outro fator de risco bem conhecido. Quanto mais cedo estes doentes são operados para praticar uma orquidopexia, ou seja, fixar os testículos na sua posição devida dentro do escroto, menor é o risco que estes desenvolvam um cancro do testículo mais tarde na sua vida. No entanto, sabe-se que estes doentes continuarão sempre a ter um risco mais elevado de desenvolver um cancro do testículo do que a população geral. Outro fator de risco conhecido é a presença de um cancro testicular num familiar próximo, sobretudo num irmão. A raça caucasiana, ou seja, os homens de raça branca, apresentam também um risco 5 vezes superior a outras raças de desenvolver um cancro do testículo. As malformações genéticas associadas a um desenvolvimento anormal dos testículos, com a presença de testículos atróficos de pequeno tamanho e ainda associadas à infertilidade, são também um fator de risco bem conhecido de cancro do testículo. E haverá maneira de prevenir o cancro do testículo? Atualmente não se conhece nenhum método de prevenção do cancro do testículo. O essencial é mesmo proceder ao diagnóstico o mais precocemente possível. Para tal, é essencial realizar o autoexame de forma regular, no mínimo mensalmente. Como já disse antes, o cancro do testículo é uma doença com uma elevada taxa de cura, sobretudo quando diagnosticada e tratada rapidamente. Para tal, é indispensável que desde a adolescência os homens sejam informados deste tipo de cancro e que sejam sensibilizados para a realização regular do autoexame dos testículos. Espero que tenha achado este vídeo interessante. Se foi o caso, não se esqueça de clicar em gosto, partilhe este vídeo nas redes sociais ou com algum amigo, pois ao informar outros homens pode ajudar a salvar vidas. Não se esqueça de subscrever o canal e ative as notificações para que não perca os próximos vídeos. Fique bem e até para a semana.